Nossas últimas questões nesse simulado de número 2 para o concurso da UFRJ. Aqui agora a questão de administração pública direta e indireta e questão da Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784, e assim encerramos as nossas participações. Vamos à primeira questão. Questão sobre administração pública indireta. E fala assim: a administração pública indireta foi concebida para o exercício de função administrativa com maior autonomia administrativa, tendo suas entidades uma característica em comum, qual seja. A questão então quer saber da gente qual das alternativas aqui traz uma característica que vale para todas as entidades da administração indireta: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Nós devemos encontrar aqui nas questões uma alternativa que seja uma característica comum a todas. Vamos então à alternativa A. Submissão à prévia licitação em todos os casos de contratação. Bom, esse todos aqui ele pode estar errado por vários motivos, né? Ele pode estar errado no todos porque tem hipótese de contratação que não haverá licitação, notoriamente os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Esse todos também está errado porque as estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista não são obrigadas a licitar em relação às suas atividades fim. Então, o todos aqui indica erro, escolhe qual erro que você gosta mais. Mas, de qualquer maneira, a alternativa A está incorreta. B. Submissão ao teto remuneratório. É essa, né? Não, pessoal. Submissão ao teto remuneratório é excepcionada mais uma vez em relação às estatais. Empresas públicas e sociedades de economia mista somente estão sujeitas ao teto remuneratório se forem estatais dependentes. E o que é uma estatal dependente? Aquela que recebe verbas do ente da federação, União, Estados, DF ou municípios, para despesas com pessoal ou custeio em geral. Se for de uma dessas duas situações, é uma estatal que depende do poder público. Logo, uma estatal dependente está submetida ao teto. Exemplo clássico: Petrobras é uma estatal independente, tanto que o ministro do STF, que é o nosso teto remuneratório, recebe 33.683 e a Graça Foster, ex-presidente da Petrobras, recebia algo em torno de 70 mil. Mais do que o dobro, né, professor? Mas a Petrobras era independente e não se submetia ao teto remuneratório. Então, B, incorreta. Alternativa C. O dever de prestar contas. Ah, não, professor, não é todo mundo na administração indireta que presta contas, não. Claro que é. Estamos aqui diante do nosso gabarito. Todas as entidades da administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, são obrigadas a prestar contas. Se você esqueceu disso, é só lembrar dos escândalos recentes. BNDES e Petrobras. Porque, basicamente, se você tem alguma dúvida, você pensaria na figura das estatais, né? Empresas públicas, sociedades de economia mista, independentes, não recebem verbas públicas, então tem que prestar contas para o Tribunal de Contas, né? É só lembrar. Lava Jato pegou aí o pessoal na Petrobras. E também teve caso envolvendo o BNDES, Sociedade de Economia Mista Federal e Empresa Pública Federal, respectivamente, que uma das formas de caracterizar os desvios foi através da prestação de contas, porque tinha acesso às contas. Então, C de casa é o nosso gabarito. Alternativa D fala em imunidade tributária recíproca. Você pode entender isso como isenção de impostos. Isso é uma característica clássica dos entes da federação. União, Estados, DF e municípios não instituem impostos sobre bens, renda e patrimônio uns dos outros. É a ideia do pacto ou princípio do federalismo. Estamos todos unidos para atender a coletividade. Então não faz sentido cobrarmos imposto um dos outros. Contudo, a discussão aqui é em relação às entidades da administração direta. As autarquias e fundações possuem isenção de impostos, a imunidade tributária recíproca. E as empresas públicas e sociedades de economia mista só terão a imunidade tributária recíproca se forem prestadoras de serviços públicos. Se forem entidades estatais que executam, desempenham atividade econômica, não há que se falar
em isenção de impostos. Caixa Econômica e Banco do Brasil, respectivamente, empresa pública e sociedade de economia mista federais, pagam impostos. Professor, absurdo. O Estado lucra em cima da gente e ainda ganha dinheiro com imposto? Mas se ele isentasse essas estatais de pagar impostos, invariavelmente nós teríamos uma concorrência desleal de mercado. Porque aí HSBC, Citibank, Santander, Itaú, Bradesco, todos eles estariam sendo prejudicados por uma concorrência desleal. Então, como eu já havia dito, se de caso o dever de prestar contas é comum a todas as entidades da administração pública indireta. E agora a nossa última questão sobre a Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Diz assim a lei: tendo em vista a Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, marque a alternativa correta. Alternativa A: são legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas ou as associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. Tá aí, pessoal, já temos o nosso gabarito. Ah, professor, peraí, não entendi. Como assim legitimado como interessado? Interessado seria o que normalmente você está acostumado a ouvir no processo judicial, por exemplo, como autor ou réu. Interessado é que ele tem interesse no processo. Aqui, como não estamos falando de uma ação querendo punir alguém, não há autor e réu. E sim há interessado. O interessado é o fulano. Aquela pessoa que pediu para fechar a sua rua no final de semana é um interessado que promove um processo administrativo a partir de um requerimento. Aquela pessoa que pede aposentadoria é um interessado que pede a sua aposentadoria e há um processo administrativo regido pela Lei 9784. Assim por diante. A questão diz que pode ser interessado uma associação, tá bom? As pessoas ou associações, perdão, constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Tipo uma associação que visa proteção do meio ambiente. É uma associação que defende um direito difuso. O direito ao meio ambiente, vocês inclusive que estudam para vários concursos hoje de sustentabilidade, o meio ambiente é um direito de todos. E a gente não tem aqui, inclusive, uma característica do direito difuso, é que você não consegue estabelecer o quanto é de cada um, né? O meu ambiente é mais meu do que seu. Não, uma parcela de cada um ela é inimaginável, porque o meio ambiente é indivisível. Imagina, né? O professor tem um nariz que não é muito pequeno. Se fosse assim, eu estaria todo momento roubando o ar de alguém, porque eu estou tomando mais do que a parcela que eu tenho, né? Meio ambiente, obviamente, o direito ao ar, luz, isso aí é o direito difuso. E aí seria um exemplo clássico. É óbvio que uma associação protetora dos animais, ela pode mover um processo administrativo, atuar como interessada. Alternativa B. Não podem ser objetos de delegação a matéria de competência privativa. A alternativa incorreta. Porque, segundo o artigo 13 da Lei 9784, no seu inciso 3, o que não pode ser objeto de delegação é a matéria de competência exclusiva. Vocês que estudam direito constitucional estão cansados de saber isso. Exclusiva não delega, privativa pode delegar. Isso tem suas situações controversas, mas em linhas gerais, isso você leva para sua prova, ainda mais provas de nível técnico, nível médio, é bem tranquilo levar essa verdade. Alternativa C. Os atos do processo administrativo dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a dispensar. Inverteu. O princípio da informalidade ou do formalismo moderado, implícito nos processos administrativos, diz que os atos do processo independem ou não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente assim exigir. Se a lei em determinado momento exigir, aí sim precisa de uma forma determinada. Quando a lei não exige, não precisa. A explicação, para você nunca mais esquecer, é simples. Lá na justiça, as pessoas precisam de advogado. Essa é a regra. Então, invariavelmente, lá na justiça o processo ele é formal, porque o advogado ele é uma defesa técnica. Ele sabe que ele tem que escrever na petição, que ele lá em cima tem que endereçar, ele depois tem que botar o número do processo, tem que ser organizada a petição do advogado. Nós temos que fazer isso. Eu, na condição de advogado, tenho que dominar essa técnica. Mas imagina uma pessoa, num processo administrativo, que não precisa de advogado, nem o PAD precisa, súmula vinculante 5 do STF,
Nem no PAD precisa de advogado, processo administrativo disciplinar, quanto mais aquele processo onde você solicita o fechamento da sua rua. Tem uma forma determinada? Bom, se a lei não exigir que seja através daquele formulário, você pode fazer uma cartinha simples, manuscrita. Bom, mas aí se tem uma previsão em lei específica dizendo que tem que ser o formulário X, Y, Z, aí você vai ao órgão e pergunta, eu posso fazer qualquer requerimento ou precisa ser? Não, tem que ser esse formulário. Então você pode me dar uma cópia, por favor? Aí a pessoa te dá uma cópia, você vai lá e preenche. Caso contrário, você pode escrever à vontade. Alternativa D. O princípio da gratuidade é aplicado ao processo administrativo. Perfeito. Não se paga por custas aqui. Porém, em casos excepcionais, os recursos administrativos dependem de caução. Tem até mesmo súmula vinculante do STF sobre o tema. Salvo engano, súmula vinculante 21. Os recursos administrativos não dependem de caução. Não pode ter que pagar nada. Não pode haver o chamado preparo. Na justiça isso é comum. Isso é muito habitual na área trabalhista. Eu não advogo na área trabalhista, mas meu sócio advoga e sei algumas coisas. Por exemplo, uma empresa para recorrer, ela tem que depositar um percentual da condenação para poder recorrer. Isso é o preparo. Você já tem que calçar o recurso. Nos processos administrativos não funciona assim. Recurso independe de caução. Você não precisa pagar nada para poder exercer o seu direito de petição. Tá certo, pessoal? Então, gabarito, mais uma vez confirmando, alternativa A. E assim, infelizmente, nós encerramos a nossa participação. Espero ter contribuído com sua aprovação e classificação. Não esqueça de nos dar notícias. Um forte abraço e até a próxima.